A Ele a honra, a glória, a Ele todo louvor, toda a adoração, a Jesus nosso Senhor, a Jesus nosso amado Mestre, a Jesus o nosso Redentor, a Jesus nosso Salvador, a Ele muitas, muitas e muitas ações de graças. Hoje eu quero falar sobre o ser circuncidado nele. Ser circuncidado nele. Então nós andamos nele, estamos arraigados nele, nós somos edificados nele, somos aperfeiçoados nele, e aqui diz Paulo que também nele nós somos circuncidados. Está aqui no versículo 11 do capítulo 2 de Colossenses, nele também fostes circuncidados. E não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. É interessante que os mestres judeus, então, eles enchiam a paciência ali dos colossenses para que fossem circuncidados. Para que fossem circuncidados. A circuncisão, ela foi uma ordem para os descendentes de Abraão. Os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, eles não tinham esta obrigação. Mas eles insistem em que os gentios também se circuncidassem. E Paulo, ele responde aqui de uma forma maravilhosa a respeito da circuncisão. Para os mestres judeus, a circuncisão, eles tinham pelo menos 3 sentimentos. O primeiro sentimento, o sentimento de superioridade. Quem era circuncidado, para eles era superior, né? Ou eram superiores àqueles que não eram circuncidados. Era o segundo, para eles, quem era circuncidado eram pessoas que estavam como que blindadas, quase que como isto, com relação ao pecado. E, em terceiro lugar, funcionava como uma espécie de talismã. Aquela pessoa que era circuncidada, então os espíritos malignos não se aproximavam. E Paulo vai dizer que nós devemos ser circuncidados, mas não por mãos humanas. Ou seja, a circuncisão que deveríamos passar não é aquela circuncisão ordenada por Moisés, que seria o que nós chamamos hoje, modernamente, de uma operação de fimose. Cortar ali o prepúcio, do órgão genitor masculino. Então ele vai dizer, não era a circuncisão de Moisés, é a circuncisão de Cristo. Por quê? Porque a circuncisão de Moisés era feita por mãos, mas a circuncisão de Cristo, não, ela é feita em espírito. E aí ele vai dizendo o significado desta circuncisão. Aqueles que são circuncidados em Cristo Jesus, eles ofereciam não apenas ali aquela parte que era exigida na lei de Moisés. Os circuncidados em Cristo, eles entregam todo o corpo a Cristo. Todo o corpo a Cristo. Os circuncidados espiritualmente, eles recebem uma autoridade espiritual para expulsar demônios. Então, os circuncidados em Cristo, eles são superiores aos circuncidados por mãos humanas. É isso que Moisés está dizendo. Então, Moisés, isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo, ele diz aqui que nós devemos ser circuncidados, mas não por mãos, mas circuncidados em Cristo, que era a circuncisão espiritual. Portanto, não se esqueça, nele circuncidados.